Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de falar de novo de basquete, de estudar basquete, de trocar informações com vocês, tá? Agradeço de novo ao Birabelo que me deu essa oportunidade, ao Vando, e quando a primeira vez que eu falei sobre o outro tema, estava muito contente. É um espaço legal, de pessoas legais, pessoas que têm um conteúdo legal, aí que a gente pode trocar informação. Eu Quando eu venho das palestras, eu venho falar, ou até outros colegas que vêm, o que que é? Isso uma maneira que eu vejo, eu não sou o dono da verdade, tá? Mas é uma troca de informações, são estudos que eu tiro de evidências científicas e de fontes, tá? Para pelo menos a gente poder aplicar a ciência no dia a dia. O que que eu acho? Que a ciência pode, no bom sentido, nos tirar ou melhorar desse patamar que a gente se encontra hoje no basquete brasileiro, tá? Os trabalhos que a gente faz hoje, com o auxílio da ciência, a gente vai poder progredir ao ensinamento dos atletas, a ter um dinamismo melhor do basquete e a gente estudar e conhecer um pouco mais esse jogo, tá? Eu gosto sempre, antes de qualquer trabalho meu, fazer uma reflexão, tá? Então, agora o Bira, eu acho que vai botar na primeira página aí para mim, por favor. Esse é um logo da minha marca, tá? Que trabalhando com neurociência em prol do basquete, né? É neurociência aplicada ao basquetebol, mas a neurociência pode ser aplicada a qualquer coisa, empreendedorismo, qualquer modalidade, tá? É a ciência que estuda a estrutura física e a ação fisiológica do sistema nervoso, né? Como que o cérebro manda a comunicação para todo o corpo, tá? E aí eu criei esse logo para dinamizar o meu trabalho, que eu faço com alguns atletas já na minha cidade, fora. Tem até um dos meus atletas aí que está aí, o Bernardo, tá? Que a semana que vem eu vou estar lá em São Paulo. Então, esse é minha logomarca. Pode passar o segundo slide, por favor. Isso é uma reflexão que eu fiz. Eu vou dar uma lida, né? Uma mudança tão radical como a que se está estabelecendo não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente a luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, que até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão as graves acontecimentos préditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. O que eu quis dizer com isso? É que vão ter troca de ideias, alguns vão pensar diferente do que eu penso, outros vão pensar de uma outra maneira, mas a gente se unindo em prol do basquete, a gente pode estudar, botar em prática, nem só um tipo de trabalho é correto ou outro, mas o que que eu quero? Que a gente se una e estude basquetebol e traga ciência para dentro do basquetebol. É essa reflexão que eu coloquei, né, que não é minha, né? É da Gênesis, né? Então, eu coloquei essa reflexão. Tá bom, pessoal? Tá. Agora, eu vou falar como a gente dinamiza o trabalho até para entender a ação de movimento do corpo no jogo, né? Então, a própria biomecânica, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz um exercício em quadra, a gente vai criar uma experiência, tá? Só que essa experiência é uma ação aleatória, aonde a gente não utiliza ainda a cognição, o raciocínio. É um fundamento que o professor, o treinador vai passar e, teoricamente, os atletas ainda não sabem como usar, como ler o jogo, o que está oferecendo para ele, o que o adversário está oferecendo, o que a quadra está oferecendo para ele, tá? Então, essa experiência aleatória, que ele ainda não sabe, vai forçar um raciocínio. O que é o raciocínio? Um discernimento da cognição, que é foco, atenção e o próprio raciocínio. Então, entender o que ele está fazendo. Por que que ele vai usar a mão direita? Por que que ele vai usar a mão esquerda? Quando utilizar?
se ele tem que flexionar o tronco, se ele tem que flexionar a perna. Quanto mais discernimento, tanto o professor como o técnico e o atleta, ele vai entender melhor o jogo. Aqui é que nem o professor Bira sempre fala para a gente. Ajuda aí, Bira, se eu esquecer. Conhecer o jogo, manejo do corpo e manejo da bola, não é isso? É isso aí, manejo de bola, controle do corpo, controle da bola, enfim, manejo do corpo, equilíbrio e tal, e conhecer o jogo. É exatamente isso. Desde os Isso é o, primeiros ra- momentos, saber o que está fazendo dentro da quadra. isso é o puro raciocínio, tá? Do raciocínio, ele vai vir progressivamente a tecnologia, que seria a técnica, né? O próprio fundamento. Então, que ele já conseguia raciocinar e absorver o fundamento, pô, então essa destreza, essa habilidade motora, ela vai servir. Esse 1 contra 1, a hora que ele estiver me oferecendo o meio. Esse 1 contra 1, ele está me oferecendo o fundo. Então, eu tenho certeza absoluta do atleta não jogar só por ação primitiva, só por ação reptiliana ou reativa. Eu quero que ele raciocine. A partir do momento que nossos atletas começaram a raciocinar, eu tenho quase certeza que a gente vai chegar próximo aos jogos da Sérvia, Alemanha, porque o jogo, não sei se vocês concordam, é pura cognição o jogo deles. Tem as valências físicas, mas eles são muito cognitivos. Depois da tecnologia vem o sofrimento. Pá, Caissara, mas por que sofrimento? Porque o sofrimento ali, ele tá como resposta de você dia a dia treinar, vai ter o estresse, vai ter a fadiga, mas a gente chama até na neurociência de via dopaminérgica, porque de uma forma equivocada, o pessoal diz que a dopamina é o hormônio do prazer. Não, ele é o hormônio da motivação. Tu vai ter que se mover para depois ganhar um prêmio. Aí é a sensação de bem-estar. Porque só a sensação de bem-estar é endorfina e serotonina, tá? Depois do sofrimento, aí vai vir a transformação. O que que seria a transformação? Ele vai adquirir todas essas habilidades psicomotoras e aí ele vai saber utilizar isso de uma forma ambidestra, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo, a hora que tiver necessidade, ele vai saber o que que o jogo está oferecendo para ele. E disso vai virar um ciclo de novo. Aí ele vai adquirir essa experiência vai ser guardada numa região do cérebro que chama hipocampo, onde se fica a memória e o aprendizado. Memorizei essa experiência boa, memorizei como eu devo fazer todo esse movimento, quando eu vou utilizar essa jogada. Aí é uma nova experiência que o professor vai passar de novo, é uma nova experiência que o treinador vai passar de novo. Tá? Dentro, para a gente não perder a linha, se alguém tiver alguma dúvida desse plano mental, pode perguntar dentro do plano mental e eu posso explicar. Tá? Posso passar para o próximo? Sim. Pode Bora? passar. Esse já foi, agora é o próximo. Não, ele continua o mesmo. Deixa eu ver agora. Aí, Esse? isso. O que quer dizer isso aí? Reflexão empírica. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Nós temos um jogador que ele é exímio num contra um e ele sabe fazer muito bem isso daí, ele desequilibra o jogo, ele vai lá e ganha até o jogo para mim, ou ele faz muitos pontos, ajuda bastante a equipe, mas ele nem sabe por que ele faz isso. É uma habilidade que ele tem, que ele utiliza em relação ao adversário para ter um ganho em cima disso. Quando a porta é fechada, quando aparece um treinador, que nem nosso, vou puxar o saco, tô brincando, o cultivando lá, que ele lê, ó, fecha a mão direita dele, dá a esquerda e dá o fundo para ele jogar, e daqui a pouco esse atleta não consegue mais fazer essa habilidade motora que ele tem tanta resposta para isso, que ele tem ganho com isso, e dessa reflexão empírica ele não vai conseguir fazer. Aí o que tem que fazer? Dessa reflexão empírica, o treinador, o professor é que vai entrar. Embaixo tem uma seta que vocês veem, chama-se estudo. Então, esse treinador vai ter que fazer de uma forma oral, ou visual, ou sinestésica, de pegar o próprio atleta e ensinar.
Ó, quando acontecer essa situação e você não conseguir mais jogar por causa dessa limitação, que você não está vendo o jogo, você não está entendendo o jogo, ó, então tu vai ter que usar o outro lado, tu vai ter que usar a outra perna, tu vai ter que enfiar o braço. Então tu começa a estudar essa reflexão empírica que você faz por fazer, porque você é alto, porque você salta, mudou, é. E aí você vai ter que começar a estudar o movimento, e estudar o jogo. Por isso que eu digo, o basquete não é só prática, tem que estudar o jogo. Depois desse estudo adquirido, que ele já usou a cognição, tá? Então ele vai começar a entender o que ele está fazendo, aí vai formar uma nova experiência. Lembra que eu falei que fica guardado lá dentro do hipocampo? Essa experiência, quando acontecer essa situação de novo num jogo, isso aconteceu num treino, pá, eu vivenciei isso aí, meu treinador me ensinou isso aí, meu treinador falou que eu tenho que sentir o atleta, eu tenho que sair pelo fundo. Então, essas informações estão guardadas, mas de uma forma cognitiva, o qual ele entendeu por que vai ser usado. Dessa experiência, vai ter que ter a prática. Então, ele vai ter que executar várias vezes esse movimento, para esse movimento ficar automatizado, mas de uma forma cognitiva. Ele fica como se fosse andar de bicicleta, o cara fica tempo sem andar de bicicleta, mas daqui a pouco ele dá umas pedaladas e já sai andando de bicicleta. Mas ele já sabe quando deve utilizar essa situação. Tanto no âmbito, a gente chama de sistema límbico. O que é o sistema límbico? De emoções e sentimentos, em relação ao cara, o árbitro optou uma coisa que ele não desejava, aí ele toma uma falta técnica, aí o treinador faz a situação no treinamento, ensina para ele o que ele tem que falar. Pô, agora tá 2 pontos, falta um minuto e pouco. Se tomar essa técnica, o jogo abre para mais 3 pontos, para dois. Então, tudo isso tem que ser passado no treino para criar ansiedade, medo, situações adversas, que aí o treinador vai dar os caminhos, atalhos corretos para ele sair dessa ação, tá? Vou passar para outra, então, por favor. Biomecânica do arremesso e efetividade e deficiência, tá? Não é novidade que alguns arremessos são mais eficientes que os outros. Acontece conforme a ação psicomotora do atleta em relação ao movimento executado. Nesse caso, aplicamos a neurobiomecânica ou simplesmente a cinesiologia. O que seria a neurobiomecânica ou simplesmente a cinesiologia? Estudar a resposta neural na ação motora, conhecendo o movimento em si, toda a biomecânica do movimento, tá? Estudar os ângulos, estudar o espaço, a velocidade, o tempo. Ah, Caissara, por que que isso é importante se eu só faço a prática e a prática sempre me deu resultado? Eu treinava sempre desse jeito, ganhei títulos, me deu resultado. O fato de a gente ainda não utilizar a ciência ou não entender ela muito bem, na hora que a gente vai ministrar um treinamento, ministrar uma aula, o aluno vai ter dúvidas, vai perguntar, pô, mas professor, o quanto eu tenho que estender o braço? Por que que eu tenho que fazer essa parábola? Por que que eu tenho que usar mais velocidade? Por que que eu tenho que usar mais força? A partir desse momento que você tiver uma didática, uma metodologia para ensinar tanto o aluno como o atleta, ele vai assimilar melhor e vai entender o porquê que ele está fazendo aquele movimento. Senão, ele vai continuar fazendo o mesmo movimento que ele acha que dá certo, que vai ser correto para ele, e daqui a pouco, lá na frente, os acertos vão ser menores, o produto final, que ele vai querer uma vitória, vai querer sobrepor o atleta, ele vai começar a ter dificuldades e vai achar que aquilo não é efetivo. Claro, e vão aparecer atletas, que nem acho que foi na semana passada que a gente conversou, e falamos da biomecânica do arremesso do Alex, e não é uma biomecânica assim favorável, que tem uma parábola, que tem uma facilidade maior de cair o arremesso, mas a maneira, por mais que ele abra o cotovelo para fora, mas a maneira que ele termina a quebrada de munheca e como ele apoia a bola na região da palma da mão, a gente chama de metacarpo ali, é como se ele minimizasse a deficiência de abrir o cotovelo, entendeu?
Aqui embaixo, eu vou utilizar de uma maneira para a gente entender um pouco melhor a biomecânica de dois arremessos que eu escolhi, né? Então, eu usei uma forma de física, né, que é MOVE, que é movimento uniformemente variável. Então, tem o V igual a V0 mais AT e o S igual a S0 mais VT. Quando mais para frente a gente for ver o arremesso do Curry, nós vamos ver que existe uma velocidade lançada, que é o do passe ou a bola quicada ao solo. E não sei se foi empiricamente, eu sei que tem uma história que parece que o pai dele mudou a mecânica do arremesso do Curry para talvez ter mais efetividade, tá? E essa velocidade lançada já ajuda ele ter uma proporção de força, né? Que é força igual a massa vezes aceleração, né? De empurrar essa bola a distâncias maiores, tá? Então ela vai ter uma aceleração maior, vai ter um tempo menor dessa bola chegar ao aro. Então, essa fórmula explica melhor o quanto o Kerr pode utilizar de benefício para ele esse tipo de arremesso. A gente chama esse arremesso de mid em basquete. A Paula utilizava muito essa mecânica. Talvez não tão com a velocidade que o Curry faz, em progressão, quando ele dribla, com o movimento estático, tá? E no Oscar, a gente vai usar mais a forma do S igual a S0 mais VT. Por que, Caissara? O Oscar, a velocidade inicial ela é zero, porque ele sai de uma mecânica acima do tronco, ele tem um arremesso alto, então essa bola não vem lançada. É como se ele fizesse dois tempos para arremessar. Ele recebe a posse de bola, deixa numa altura acima do tronco. Também não sei se o treinador Miura, o japonês lá que começou com ele no Boa Vizinhança, ou depois foi com o Ari Vidal, que alguém viu, ó, o cara é muito grande, vamos deixar uma alavanca maior para ter um benefício na hora do chute. Então, com o espaço dele, que não sai a bola lá de baixo da pélvica, já sai do tronco acima, ele já ganha um espaço inicial ali, que é o S0. Então, ele já tem uma proporção já de espaço além do adversário, porque ele não abaixa a bola para arremessar. Claro que no basquete de hoje, talvez ele poderia ter mais dificuldades, porque hoje os atletas têm mais valências físicas, saltam mais, são maiores. Imagina ele ia ter uma efetividade, mas pode ser que hoje ele teria uma dificuldade de chutar na frente esse jogador francês aí, o Wembayama, né? O próprio o outro jogador francês ali que eu esqueci que jogava no Utah Jazz, o Rudy Gobert. Então hoje o basquete se tornou mais viril, entendeu? E mais força física, mais capacidade física. Então eu usei essas formas para entender um pouco melhor a mecânica do arremesso. Pode passar a outra, Albir. Estudo como oportunidade de aprimoramento. Eficiência do arremesso. Alguns arremessos são mais eficientes que os outros, dependendo da ação psicomotora. Isso eu já tinha falado antes. Então, quando a gente fala de ação psicomotora, o mental também é muito importante. O basquete é um jogo de erros, tá? Então, o atleta que confia no arremesso dele, na mecânica, tanto na mecânica do Curry como na mecânica do Oscar, se ele não tiver confiança nos treinamentos, claro que vai depender dos treinamentos, e ele achar que, será que eu vou errar? Será que eu vou errar? Ele vai ter uma probabilidade grande de errar. Então, a parte mental é super importante, tanto no treinamento como no jogo. Então, o atleta que tem uma força mental além do normal ajuda bastante. Não adianta nada treinar, melhorar a mecânica, se na hora do jogo ele tem medo de arremessar, está livre, cria situação para isso e aí ele tem medo de fazer. A neurobiomecânica, que eu já tinha falado antes também, a neurobiomecânica ou cinesiologia, estuda a relação entre o movimento e o sistema nervoso. De novo, entra o cérebro de novo, entra os neurônios, né? Então, o que que acontece? Você vai estudar o movimento, tá?
mas vai depender muito como você capta essas informações para produzir o arremesso. Como isso? Tu vai ver um vídeo, ó, vou sentar com meus atletas aqui, vamos ver o vídeo do Curry. Ó, essa mecânica sai de baixo para dar um sistema de alavanca, vai dar uma ação de propulsão de força. Então, ó, nós vamos utilizar esse arremesso porque vocês ainda não têm força ainda porque a bola chegue no ar. Então, nós vamos usar o mini basquete com vocês. Talvez no processo de maturação e desenvolvimento, esse atleta ainda continue com essa mecânica, mas talvez quando ele chegar ali mais para frente, que ele tiver melhores respostas de força, eu vou utilizar a melhor ergonometria para ele, mas vou adaptar as respostas de valências físicas, tá? Ali pode passar para outra que vai falar de novo do movimento uniformemente variado, que eu já falei, e da cognição dinâmica, tá? Agora nós vamos falar da referencial para o trabalho do arremesso de Steph Curry. O Curry inicia o arremesso com uma cadeia aberta. O que seria uma cadeia aberta? Aqui eu estou falando primeiro dos membros superiores, tá? Não dos membros inferiores. Cadeia aberta é quando você não tem amparo, não tem apoio de nada. Existe uma propriocepção, que a gente chama de equilíbrio, que você vai ter que trabalhar e executar, é, forçando ou trabalhando o core, né? O abdômen, os eretores espinhais. Então, quanto mais força eu tiver nessa região do tronco, eu vou ter mais êxito e equilíbrio no meu arremesso. E o Curry, ele tem essa habilidade, ele tem essa característica morfológica e fisiológica. Então, ele joga de cadeia aberta, tá? Em relação, ele tem boa mobilidade do tronco, ele tem variações de movimento ali do tronco que ele consegue, arremesso de dois tempos, arremesso com perna trocada, ele tem variedades de recursos que outros atletas precisam arremessar num nicho habitat que eles estão acostumados. Ele não, ele cria várias situações, ele tem até no YouTube, se vocês forem olharem, ele tem treinamento de arremessando numa perna só, aí ele salta para outra. Ele cria várias situações adversas para ele, quando acontecer isso, ele está familiarizado. A fase intermediária, o movimento progride acima da cabeça, terminando com um spin, rotação da bola e quebra de munheca. Isso aí a gente está cansado de saber, a gente treina no dia a dia com nossos atletas, fala, ó, cara, tem que ter uma rotação, a bola tem que girar e você tem que estender o braço e quebrar a munheca para criar uma parábola mais fácil, para ter uma probabilidade dessa bola entrar no aro de uma forma mais fácil, tá? A fase final, o pulso está posicionado para cima, simulando um funil, tá? Então a bola ela tem que estar acomodada na mão de uma maneira que ela não saia da tua mão. Muitas vezes tem atletas que a gente vai ensinar a arremessar, o cara vai terminar o arremesso, daqui a pouco a bola sai do apoio da mão, ele termina o arremesso com os três últimos dedos, em vez de terminar com o indicador, né? Que o indicador, aqui, ó, indicador dando a direção correta da bola ao cesto. Então, tem jogadores que têm uma mão grande, né? Então, consegue segurar a bola com uma mão, então essa bola não sai do domínio dele, né? O próprio Shaquille O'Neal tinha isso, mas era a favor e também era uma deficiência, porque a bola se tornava um objeto tão estranho para ele que parecia uma bolinha de gude. Então ele não sabia o quanto dosar de força, não sabia a sensibilidade dos dedos ali quando ele tinha que terminar o movimento. Então tudo isso a gente tem que treinar isso no dia a dia com nossos alunos, com nossos atletas. Pode passar a próxima. A análise do arremesso do Curry, né? Potência e altura. O movimento gera uma potência para empurrar a bola, progredindo uma altura maior e encaixando a bola na cesta com maior facilidade. Semana passada, depois que a gente falou do tema, aí ficamos conversando, eu, o Vandinho, o Bira, e tinha uma treinadora amiga do Bira lá dos Estados Unidos. Aí ela estava comentando uma outra jogadora que tem a mesma mecânica do Steph Curry, né? Ela é sensação lá na WNBA porque ela consegue arremessar do meio da quadra. Por quê? A alavanca dela favorece a potência e a altura, tá?
ela tem, a gente depois vai ver aqui, né, o sistema de alavanca aqui desse arremesso do Curry é uma alavanca interfixa, tá? Ela tem um ponto de apoio ali no cotovelo ali, onde é um apoio fixo, que essa alavanca favorece a você ter respostas melhores de força. Você consegue arremessar de mais longe, tá? Porque a própria velocidade já vem lançada, esse sistema de alavanca consegue ter, quanto maior a alavanca, menor força, né? Então consegue impulsionar essa bola de uma maneira que ela vai bem alta e depois ela cai. Então, toda essa trajetória fica facilitada pela biomecânica que acontece desses dois atletas. Depois aqui fala da velocidade inicial, tá? Que a velocidade é lançada, vinda da ação de um passe ou de um kick de bola ao solo aqui, né? Que vai ter melhor potência e harmonia nesse arremesso. Aquilo que eu já tinha falado, a velocidade lançada ajuda nesse arremesso. Ele não tem que vencer em inércia. Ela já vem com uma velocidade. Então a proporção de força que eu vou aplicar vai ser menor. Em relação ao espaço e à distância, a distância de onde o atleta se encontra com a bola até a cesta é crucial para a aplicação do move, que é um movimento uniformemente variável. Então, eu vou saber o quanto de espaço ele vai ter que percorrer, o quanto de força eu vou ter que aplicar, qual a velocidade vai ser aplicada. Tá, Caissara, mas a forma, como tu vai conseguir passar isso para criança? Para criança, eu vou ter que ver qual alavanca em relação à idade que ela está, por exemplo, sub-12, sub-13, que ainda não tem força. Então, eu vou ver a melhor alavanca. Mas eu não vou, claro, saber passar o quanto de velocidade, o quanto de espaço. Aí fica o discernimento do professor. Ele entendendo, ele vai, pá, vou ter que aplicar mais força. Pá, esse garoto não está conseguindo ainda empurrar a bola, chegar até lá. Vou ter que melhorar o tríceps dele. Pá, vou ter que melhorar o quadríceps. A perna vai ter que dar um auxílio nesse arremesso. Ah, a panturrilha vai ter que. Então, toda uma ação conjugada, ao qual eu entender a ciência, eu vou ver que eu vou ter que ver se eu vou ter que aplicar mais as valências físicas ou as valências psíquicas. Pode passar para outra, por favor. Ainda falando do Kerr, agora a gente vai falar da ação motora dos membros inferiores, né? Ele usa uma cadeia fechada, porque antes dele vencer a ação do solo, né? Os pés estão tocando ao solo, ele vai utilizar uma ação motora de cadeira fechada, porque os pés estão apoiados ao solo, então ele tem apoio. Só quando ele saltar, ele vai cair, vai sair dessa situação. Quando ele saltar, ele vai ter uma briga contra a gravidade, que a gente chama de cadeia aberta. Ele vai estar vulnerável e vai ter que trabalhar equilíbrio. A gente chama de propriocepção. Então, na fase aérea, o atleta utilizará a cadeia aberta com propriocepção bem acentuada. O que é a propriocepção bem acentuada? Vai acontecer desequilíbrios. E esses desequilíbrios eu vou trabalhar a própria coordenação, a própria ação motora, a própria força do centro de gravidade. Tudo isso eu vou ter que trabalhar com o meu atleta. Se estiver fraco isso, se vocês olharem no YouTube, o treinamento do Curry, ele trabalha bastante abdominais, trabalha bastante isquiotibiais. Então, essa região do core dele, para esse tipo de arremesso, tem que estar bastante forte para ser aplicado, tá? Agora vamos falar da a alavanca que foi usada para as pernas, né? Então, a gente chama de alavanca interresistente. Eu sei que depois, mais para frente, algumas pessoas vão perguntar: ah, cara, essa área é legal, hein? Achei legal esse negócio de alavanca, mas o que que é alavanca interpotente? O que que é uma alavanca interresistente, interfixa? Então, eu vou tentar explicar de um modo bem simples para entender. A, a interpotente, você tem que gerar um movimento de puxar alguma coisa, como se você tentasse tirar o peso do solo. A interfixa é que ela fixa o apoio e você tem que estender o movimento, é que nem o movimento do tríceps. Então, na interfixa, a gente lembra do tríceps, na interpotente, a gente lembra do bíceps, que é puxar, e a interresistente, que você vai ter que vencer a gravidade, é como se tivesse alguma coisa te segurando, fazendo resistência, que é o movimento das pernas saltando
brigando contra o peso de gravidade, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois, eu passo, Alexandre, tá? Pode falar. Alexandre, dá licença, não só para pedir quem está com o microfone aberto, para mutar aí, fechar o microfone, que está interferindo um pouco no áudio. Muito obrigado, galera. Desculpe, Alexandre. Não, beleza. E se tiver cansativo, eu peço desculpa, né? Por eu estar passando todas as informações, tá? E aí fala da sinergia, né? O que seria a sinergia? Todas essas ações, tanto psicomotora, todas essas ações psicomotoras, elas têm que ser feitas conjugadas e automaticamente. Então, desde o movimento lá do pé, da panturrilha, depois do quadríceps, depois do abdômen, tem que ser sinérgico, igual até o atleta terminar o arremesso, tá? Não ser uma ação segmentada. Se for uma ação segmentada, ele vai perder força e não vai ter o êxito do arremesso como o Curry faz. Entendeu? Pode pular essa, os membros inferiores, eu acabei de falar, ele repete duas vezes. Passa outra e passa outra, por favor. Dificuldades do arremesso de Steph Curry, né? Aonde eu digo aqui dificuldade, não que seja uma debilidade, uma ação equivocada nele, é que se um atleta quiser seguir os movimentos e as ações motoras dele, ele vai ter que ter essas valências que eu vou dizer agora, e por isso que chama dificuldade. Ele vai ter que ter uma velocidade de execução alta, expressiva, porque o atleta necessita executar rapidamente o movimento para obter melhor resultado. Como ele utiliza de uma alavanca baixa, né? Então ele vai ter que criar um habitat, um nicho favorável para isso acontecer. Então ele vai ter que estar sempre à frente do adversário, ou de uma forma lateral, ou de uma forma progressiva ao aro. Então ele não pode estar num time, num pace de jogada ou de movimento que o adversário consiga chegar num raio que dificulte o movimento para ele, ele não consiga arremessar, ele vai levar um toco, o cara vai inibir o passe, o arremesso, e assim sucessivamente. Então ele tem que estar num pace, num espaço além, à frente do adversário. Os arremessos de distância maior do Curry, devido à alta exigência e demanda pela NBA, arremesso com movimento completo e arremesso de distâncias maiores frequente pode ocasionar lesões musculares, articulares e fadiga mental e física. Ele tem que estar preparado muito bem mentalmente e fisicamente, porque na NBA tem muitos jogos, a exigência dos marcadores são tremendas, os caras marcam muito bem, os caras são grandes, tá? E com isso entra depois, até o nosso nutricionista que está junto aí, entra ele se alimentar direito, entra ele dormir direito, entra ele treinar direito, porque ele vai ser exposto a situações que o corpo dele, tanto mentalmente como fisicamente, vai ter que estar no limiar, vai ter que estar nas melhores respostas. Tanto agora na final contra a França ali, que contra até a Sérvia, que ele meteu umas bolas lá que a gente não chama de espírita, porque ele tem esse tipo de resposta, o corpo e a mente dele estavam respondendo para aquilo. Ele assumiu o jogo, entendeu? Aquelas bolas que ele fez ali ajudou muito a Sérvia a sair de uma condição favorável que ela estava e a França que estava encostando, tá? E a capacidade atlética, né? Esse cara tem que estar com a capacidade atlética muito boa, cardio e motora. Então, ele tem que estar exímio. Eu não sei se ele tem um preparador individual para ele, ou do grupo, ou ele mesmo faz os treinamentos, mas ele tem que estar com uma resposta cardio e motora excepcional em relação aos outros. Ele tem que ser incansável, tem que correr a quadra o jogo todo, ele tem que fazer esse passamento da quadra o jogo todo. Pode passar para outro, por favor. Aqui é só para mais a gente entender tudo, a balela que eu falei, todas as coisas que eu falei, tentar visualizar o arremesso, né? Pode ver, ó, que ele está com a cadeia baixa ali, né? Sistema de alavanca baixa ali, né? A gente chama de primeira alavanca. Então ele está com o apoio da bola praticamente do abdômen, quase na pélvica ali. Então é um arremesso que, teoricamente, se um cara grande estiver na frente e ele não criar uma situação para esse arremesso, ele não vai conseguir arremessar. Então tem que ser um arremesso com velocidade. Pode ver que ele faz uma semicircunferência na frente,
ali do abdômen, do tronco, para criar essa aceleração centrípeta, que a gente fala também, né? E para depois, com própria velocidade que a bola já chegou ali na mão dele, essa própria velocidade ele imprimir, que a gente chama aqui de, em inglês está aqui, pushing ball up, né? Empurrando a bola para cima. Então, com o movimento de velocidade que ela vem, ele só incrementa o movimento e a bola sobe. Ele não precisa utilizar de tanta força de pernas e de braço para executar esse arremesso. Fica uma coisa cíclica, desde o movimento de perna como os braços. Claro, quando ele está numa dimensão maior de espaço, que ele tem que arremessar no meio da quadra, ele tem que impulsionar mais força dos membros inferiores, tá? Pode passar o outro, por favor, né? Tá? Ali, nesse outro desenho, ele já está terminando o arremesso, né? Cíclico, então ele já tá estendendo mais o joelho, já está ficando mais longitudinal. Pode ver que ele já não está mais flexionado, ele está todo estendido, terminando o movimento do braço e a quebrada de munheca. Então, a gente diz que o arremesso é que nem música, tem que estar harmonioso. A música tem que estar harmoniosa para a gente escutar, né? E o arremesso tem que estar harmonioso para a gente ver também. Tem que ser uma coisa bonita de se ver. Então, nesse desenho, tu vê ali que é um belo arremesso. Não é um arremesso como se estivesse arremessando de terno, né? Que a gente fala. Pode passar a próxima. Aqui já é a fase inicial, né? Ali já estava na fase terminal. Ali não, ali ele já está com. Pode ver, ó, eu sempre falo para meus atletas, né? Eles têm que aprender a jogar flexionado, né? A flexão do joelho, a declinação do tronco ali cria uma ação motora, uma resposta de força, tanto para os membros inferiores como superiores, favorável a corte, arremesso, a passe, a gente chama de tríplice ameaça. Tem muito jogador categorias de base, até no adulto, joga estendido, joga com os joelhos estendidos, joga em pé, aí tem dificuldade para jogar. Aí mostra ele, antes de fazer a menção de arremesso, ele está jogando flexionado. O que favorece isso? Lembra que eu falei que tem que estar no nicho, no habitat facilitado para ele conseguir arremessar e jogar? Quando o cara encostar nele, ele vai cortar, vai lá dentro, vai dar um drible lateral, ou quando o cara flutuar, ele vai chutar. Mas isso tem que ser treinado dia a dia nos nossos treinamentos. Pode passar. Aí faz o comparativo antes, inicial, e depois o término, que eu já falei, né? Perna flexionada e o corpo totalmente estendido e terminando o arremesso com quebrada de munheca. Tá? Pode passar, isso. E pode pular essas outras duas até entrar na biomecânica de arremesso do Oscar. Tá. O Oscar já é outra mecânica eficiente, né, de arremesso, mas uma outra mecânica, tá? Então, primeiro eu vou falar dos membros superiores, né? O tipo de cadeia é aberta, porque eu estou falando dos membros superiores, então ele não tem apoio também, o tronco fica vulnerável, ele fica fazendo um trabalho de equilíbrio ali, então tudo aquilo que eu falei do curl serve para o Oscar, que ele tem que ter o tronco de uma maneira que tenha resposta para essa ação mecânica, então peitoral, dorsal, trapézio, abdômen, o core ali tem que estar trabalhado para ele ter um equilíbrio para fazer esse arremesso. Ainda mais que esse arremesso sai acima da cabeça. É um arremesso de segunda alavanca, né? Que a gente chama de aqui, ó, alavanca, de alavanca interpotente, né? Como se ele fosse fazer um movimento de bíceps. Mas Caissara, mas ele está arremessando com o tríceps. Mas o término do movimento dele, o Oscar, ele arremessava mais só de munheca. Ele tinha muita resposta de antebraço. Tá? Ele era treino, ele fazia, não sei, 1.000 arremessos. Então chegava uma hora que ele quase nem flexionava muito o cotovelo, mas mais terminava a munheca. Então o arremesso fazia uma baita de uma parábola e a bola rodava bastante, né? Tanto que o arremesso se tornava rápido só pelo movimento de munheca, tá? A velocidade ali é zero, porque ele faz um arremesso de dois tempos, né? Ele pega a posse de bola, põe acima da cabeça, depois ele executa o movimento, tá? Então,
ele não utiliza da velocidade para ter um ganho no arremesso. Ele utiliza da resposta de antebraço para ter um ganho de arremesso, tá? A força ela é sinergética potente do antebraço e pulso, aquilo que eu falei antes. Então, ele vai ter que utilizar muito antebraço e pulso. Esses atletas, pode ser na musculação, pode ser talvez algum trabalho funcional, tem que estar forte essa região, para ter um respaldo de empurrar essa bola com o pulso e com o antebraço. A parábola, saindo do pulso com movimento de spinning, que nem eu falei, da quebrada de munheca. É a munheca que vai fazer o movimento da parábola. A munheca vai ser a catapulca. Sabe o que que é uma catapulca? Um, tipo um canhão medieval, né? E empurravam a pedra, ou então uma bomba para cair nos castelos, né? É a posição da mão, palma da mão e dedos formando um funil, voltados para cima, com o indicador dando direção. A mesma coisa do curry, mas no término só do movimento. Pode passar para outra, por favor. Comparação entre os arremessos. Curve, benefício de uma velocidade lançada antes da alavanca de apoio para o arremesso. Aquilo que eu já falei na explicação, né? O benefício dele, o diferencial dele, que ele já utiliza da velocidade que a bola vem, ou do kick ao solo, ou do drible. Tá? Oscar, benefício de começar o arremesso em uma alavanca mais alta, dificultando a ação de interromper o movimento. Como ele era um cara alto, um cara de 2,6 m para a época, né? Então, atletas, os laterais que tinha, claro, a Rússia tinha atletas grandes, talvez a Iugoslávia, mas a maioria das outras equipes, os laterais eram 1,90 m, 1,90 m e pouco. Ele era um cara grande, longilíneo, os braços compridos, né? Então, essa mecânica para o Oscar era favorável, porque o arremesso dele já saía acima da cabeça. Então, ficava muito dificultoso você interromper esse movimento dele. O Curry utiliza a flexão dos joelhos para ter maior poder de deslocamento em quadra. Tem muitos atletas que, aquilo que eu falei, não jogam flexionado, não usam as pernas, né? Então, é aquele arremesso que fica curto, aquele airball que dá. Então, nós, professores e treinadores, temos que começar a ensinar, se for utilizar essa mecânica, esses atletas a utilizar essa ação funcional das pernas em relação ao tronco e os braços, de uma maneira dinâmica, e ensinar esse pessoal a flexionar, a trabalhar as pernas, não ficar só com elas estendidas. O Oscar Schmidt não necessita de muita flexão dos joelhos para os seus arremessos. Oscar Schmidt praticamente usava mais a panturrilha, né? Depois vocês vão ver uma foto ali, quase para arremesso, ele quase nem flexionava o joelho, usava mais a panturrilha. Pode passar? Pode pular os membros inferiores que eu já falei. Não, não, volta, desculpa, volta a foto do Oscar, essa pulou, volta a foto do Oscar, perdão. Oscar arremessando. Aquilo que eu falei agora há pouco, pode ver, ó. A mecânica dele, ele não faz o mini basquete. Ele faz a mecânica saindo do tronco para cima, a bola acima da cabeça. Ele tem até umas entrevistas que ele falava do Miura, que foi o primeiro treinador dele do Boa Vizinhança. E os caras começou a arremessar e ele arremessava acima da cabeça, só que ele punha a bola na frente dos olhos. Oscar, tu tá vendo o aro? Não, eu não tô vendo, professor. Então põe a bola um pouco mais acima. Ah, agora eu tô vendo. Ah, mas assim fica difícil arremessar. Começa arremessando assim que lá na frente tu vai acertar. Eu não sei se foi uma forma empírica ou não, mas esse baita treinador, parece que já é falecido em Brasília, fez um baita trabalho com ele, ensinou uma mecânica que deixou o Oscar, levou o Oscar onde ele não pensou que ele ia chegar. Porque normalmente, com a altura do Oscar, ele ia jogar de costa para tábua, ia ser um pivô. Ele se tornou, na década de 80 e 90, um dos laterais maiores que tinha e com uma sinergia de mecânica de arremesso ímpar, que não se tinha para a época. Seria isso, e depois eu tenho o próprio Vandinho, acho que pediu, não sei se o Bira também pediu. Embaixo tem os links de alguns exercícios educativos que eu ensino o atleta a flexionar a perna, que eu ensino como ele estendeu o arremesso. Tem uns que eu uso um espaguete no antebraço. Então, ali, se o pessoal se interessar, tem vários links ali, tá? Para dar uma olhada em exercícios educativos e aparelhos psicodidáticos para melhor aprendizado.
E depois, por último, tem algumas referências de livros que eu tirei, que eu estudei e coloquei nesse trabalho. Não foi só da minha cabeça, mas eu usei as referências ali. Tá bom, pessoal? Peço desculpas se foi cansativo, mas eu tentei explanar o melhor possível. Agora eu estou aberto a perguntas. Maravilha, Alexandre. Parabéns mais uma vez, muito legal, né? Muito bacana a tua apresentação. A gente vê que teve um planejamento, é o que eu falo, né? Tem que planejar, galera. O planejamento começa pelo planejamento, né? Assim eu procuro passar para os meus alunos que futuramente vão estar aí no mercado trabalhando e muitos não recebem esse tipo de orientação, né? Chegam com a cara e com a coragem e aí quando você tem que improvisar em cima do planejamento, não tem problema nenhum. Improvisar em cima do improviso é que fica difícil. Então, parabéns, viu, Alexandre? Obrigado E mesmo. para complementar essa tua palestra, esse teu papo aqui com a gente, eu coloquei lá no nosso grupo, no WhatsApp, um, um vídeo, né, do Larry Bird falando sobre várias coisas, né, entre as coisas que ele fala, junto com o técnico Red Auerbach, né, que foi um dos mais vitoriosos da história do Boston Celtics. Tem um pedaço lá que ele fala sobre arremesso, né? E utilização da tabela no arremesso. Viu, Wando? Coach Wando, eu fui ontem ver um Sub-19 no Tijuca, Tijuca e CDA. CDA é um projeto, né? O Rio e outros estados eu também tenho notado isso, cada vez mais se apresentando com projetos, né, de ex-jogadores, de pessoas que gostam do basquete, e cada vez menos clubes, né? Os clubes estão falindo, estão fechando as portas para o esporte. Então, os projetos estão surgindo e muitos projetos aí pela frente. Agora mesmo estava falando com. Recebi um áudio desse menino lá do basquete CDD, que é o basquete, um projeto de basquete da Cidade de Deus, inclusive que já revelaram uma menina, viu, Wanda? Está jogando aí nos Estados Unidos, está em Oklahoma, foi um dos destaques aí. Enfim, já vou fazer um programa com ela. E, de repente, vou até convidá-los para vir aqui no nosso Rub Talk falar sobre o projeto deles. Mas, voltando ao jogo de ontem, né, Tijuca e CDA, que é o projeto deles, né? Projeto do Betinho. Betinho foi um cara que jogou no Vasco. O Zé Geraldo conhece ele. Foi atleta do Tijuca também, foi técnico do Tijuca na base e agora montou esse projeto. E eu vi assim dos dois lados uma coisa que eu já tenho notado, viu, Vando, com a garotada. Eles não exploram a tabela, cara. Eles querem fazer arremesso direto no aro. E nesse vídeo que eu botei para vocês, de uns 30 minutos, talvez, um pouquinho mais, mas é legal dar uma olhada, né? O Larry Bird, junto com o coach, fala sobre os locais da quadra que você, obrigatoriamente, entre aspas, deveria usar a tabela, porque a tabela é um grande amigo seu no arremesso. A pessoa que sabe usar a tabela, ela se diferencia sobre as outras, principalmente arremessando ali, né? Aqueles 45 e tal, enfim, ele mostra onde tem que jogar a bola. Tem uma interseção, né, na linha de cima daquele retângulo, né? Aquele menor, né? E ali em uma das linhas de baixo, né? Que tiver mais para você joga a bola batendo ali, naquele ângulo, é cesta. Bateu ali é cesta, bateu ali é cesta, não tem como errar. E ele vai ensinando isso. E ontem, mais uma vez, como hoje a gente tivemos essa palestra brilhante do Alexandre, eu falei, não vou deixar de citar isso, vou procurar até esse vídeo do Larry Bird, eu tenho aqui o VHS dele, mas já tem na internet, já está no YouTube. E eu falei assim, vou colocar e vou comentar sobre isso, viu, Wanda? E até depois queria uma opinião sua sobre o que você está vendo aí com a molecada nos Estados Unidos. Aqui, rapaz, eles não usam mais tabela. E às vezes perdem muitas cestas embaixo porque não usam tabela. Eu me lembro de um cara que jogou na minha época, que foi um dos maiores que eu vi jogar na posição, Marcos Abdala Leite, o Marquinhos. Porra, ele usava direto a tabela, cara. Ele usava direto a tabela de frente para a cesta, nas laterais, naquele giro dele ali, tabela, tabela. Eu não vejo hoje a garotada que quer jogar direto no aro, cara. E tem alguns pontos que vocês vão ver nesse vídeo do Larry Bird
que ele fala, tem que usar a tabela, que se você jogar a bola na tabela, ela bate e entra, bate e entra, bate e entra, não tem jeito. Então é isso, tá? Eu queria comentar sobre isso, né, que eu vi ontem, isso ontem me deixou assim, pô, eu vou comentar amanhã sobre isso no Hoop Talk, né? Esperar o Alexandre falar, se apresentar, e depois eu vou catar esse vídeo do Larry Bird, que eu já sabia que estava no YouTube há algum tempo, e vou comentar sobre isso e até para ouvir a opinião dos colegas aí. Então está aberto a perguntas. Coach Vando, quer falar alguma coisa? Quer iniciar? Já que a gente não tem os dois mais velhos do grupo hoje, né? O Medalha e o Marquinhos Chá, cultivando, não pela idade que eu sou mais velho que ele, né? Mas pela experiência que ele está tendo aí nos Estados Unidos, fantástica. Claro, graças à competência dele, né? Que ele poderia estar lá há muito tempo, poderia não estar sendo reconhecido, né? Mas ele está sendo reconhecido pelo trabalho de excelência que ele vem fazendo há bastante tempo. Está contigo, meu amigo. Então, você está falando de tabela e tal, acho que veio na cabeça que acho que acho que o último, vai, que eu vi fazer isso e com maestria, que o pessoal fala que ele é o melhor ala de força de todos os tempos, né? Que é o nosso Tim Duncan, né, que usava tabelinha ali, arremesso da 45 ali, meu, era tabelinha 2. Então, e realmente, Bira, mesmo aqui nos Estados Unidos, a molecada não usa tabela, não. Eles querem E ele, sempre e ele arremessar. fazia gancho ainda. Hã? E Como ele é que fazia gancho ainda, né? é? É, Duncan. isso. Então, eu acho que isso é bem, assim, não é engraçado, mas é interessante, né? O pessoal não usa mesmo a tabela, quer ir direto, quer arremessar direto. E tem, pelo menos para mim, quando jogava, aquele arremesso vai de 2 metros, 3 metros da tabela que você fica do ladinho ali. Isso aqui era tabelinha e 2 pontos, nem pensava, né? E o pessoal vai Verdade. arremessar direto, acaba errando, dá airball, passa do outro lado. Então, assim, do meu tempo que eu tô aqui, Bira, eu nunca vi um técnico falando, olha, vamos usar a tabela, usa, nunca vi mesmo. Engraçado. Porque isso é uma curiosidade que eu já venho há bastante tempo notando e fechou ontem na minha cabeça a questão. Eu vou abordar isso lá com os colegas no Hoop Talk, porque eu vi o jogo, como os meninos perderam cesta embaixo porque não sabem usar a tabela, cara. E é o que isso? É uma falta de orientação dos técnicos, de repente eles estão vendo isso no floater, né? O floater, o tal do floater, né? Que joga a bola um pouquinho mais alta para fugir do toco. Enfim, o que está havendo é que eles passam batido na questão de arremesso com auxílio da tabela. A tabela é uma grande amiga dos jogadores que não sabem utilizar a tabela. E o Larry Bird fala, vocês vão ver no momento do vídeo, ele fala sobre isso. E fala sobre também, Alexandre, você destacou muito aí a questão final do arremesso, né? O follow-through, a bola saindo no backspin, né? Muitos não sabem por que a bola tem que sair no backspin, rodando para trás, para ter direção e alcance. É igual um tiro. O Isso. arremesso ele se assemelha no basquete, se assemelha muito a um tiro, né? Ao projétil, né, que a gente chama na gíria de bala, o projétil ele sai girando para ter direção e alcance. No É, basquete a bola sai girando para trás e tem um momento que ele fala sobre isso. Por que o backspin? O técnico pergunta para ele e ele fala: o backspin quando a bola bate na ponta do aro ajuda a caída da bola na cesta, porque a bola está girando para trás, no que ela bate, ela passa a girar para frente. é Então, o são tal coisas do, importantes é que o eu tal acho que, do de repente, está faltando um shot pouco de técnico. técnicos ensinarem isso, né? Reforçarem isso com a molecada. Eu queria já abrir a sessão de perguntas aí com esse debate, né? Se o Alexandre me permite, né? Sim. Já que ele é o dono da noite aí, falar sobre Vamos essa sim. questão do arremesso, né? Do backspin, do arremesso na tabela.
Mas, mais uma vez, parabéns. Quem quiser emendar perguntas aí, fazer perguntas para o Alexandre, fique à vontade. Olha, é Ah, interessantíssimo. Zé Geraldo foi falar, o áudio dele está fechado. Então, vai lá, Zé, por favor. Ok. O Alexandre, parabéns aí, né? Uma apresentação maravilhosa, muito importante, com vários pontos aí que com certeza ajudam no desenvolvimento. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre a questão dos hormônios que são produzidos, dos hormônios que são estimulados e como eles podem nos ajudar mais nessa questão do estímulo para você provocar um desenvolvimento melhor nele. Quais são? Eu lembro que você falou aí, né, da endorfina, da dopamina e tal, mas um pouquinho mais sobre isso, que é para a gente poder planejar aqui alguma coisa que sirva para orientar melhor qualquer treino que a gente vai fazer, não só especificamente de basquetebol, mas eu acredito que na formação, lá no início, dos bem jovens, 4 anos, 5 anos, com qualquer atividade que você possa colocar em prática para poder iniciar esse desenvolvimento. Não sei se foi Tá. clara a pergunta, Alexandre, foi um pouco Foi, longa. foi, foi. Um pouco Tá. longa. Não. Primeiro a gente tem que entender a função dos hormônios, né? Os hormônios são sinalizadores para ações fisiológicas e ações metabólicas. Ah, Caissara, o que que é ação fisiológica? É como o meu organismo vai agir a uma ação psíquica, como medo, ansiedade, como que ele vai agir quimicamente, tá? E a ação metabólica é a transformação química disso para a produção de trabalho, Hum, tá? Então, o que acontece? É, quando eu vou dar um treino dia a dia lá com garoto, vão ter garotos que vão ser, por exemplo, numa situação, vão secretar a adrenalina e o cortisol, que são hormônios de fuga e ataque, que vão ter ações benéficas e ações não tão benéficas na hora do jogo. Como isso, Caissara? Não entendi. A adrenalina para alguns traz medo e para alguns traz prazer, sabia? O cara que anda de montanha-russa, o cara, pá, que delícia, eu quero ir de novo. Aquele é adrenalina, é um sinalizador. E para outro, fala, pá, não ando isso aí mais nem ferrando mais. Me dá um frio na barriga, eu não vou mais. E o cortisol, não que o hormônio cortisol é ruim, ele é utilizado, que nem eu falei, para fuga e ataque, sistema de alerta. Então, ele tem que ser usado uma fração de segundos, tanto a adrenalina como o cortisol. Cara, o cara me deu o fundo. Ah, então, uma batida forte, vou lá dentro. Adrenalina. Ah, eu posso ter tomado o toco, então, pus a bola lá dentro. Mas, se eu for bater a bola, inibir o braço, ficar com medo, pá, será que eu vou fazer? Também vai acontecer a adrenalina e também o cortisol, por causa da situação do medo, da ansiedade, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? No meu dia a dia, nos meus treinamentos, lembra que eu falei de experiência agora há pouco no trabalho? Eu tenho que criar essas experiências boas e ruins na cabeça do atleta. Entendeu? sim. Tem até um vídeo que rola, não sei se vocês viram aí, que um vídeo que o cara tá com uma caixa de som, o treinador tá dando treino, né? Aí põe uma situação dos caras bater lance livre. Vai errar, e a torcida, ele liga o microfone na caixa de som alta, criando uma situação, não sei o quê. Aí tem alguns atletas que começam a errar, porque o psico abala, e tem o outro que não tá nem aí, parece que tá gelado. Parece que é um jogador da Iugoslávia. Então, a gente tem que criar essas situações adversas no treinamento, para quando acontecer isso, falar com o atleta, deixar ele numa situação que ele se sinta confortável, que ele não sinta medo. Ó, cara, agora é treino, aqui tu pode errar. Então, nós vamos criar essa situação para você começar a ter mais confiança. Até um exemplo, não sei se está ainda no grupo ainda. Ô, Bernardo, tu tá ainda ou já saiu? Acho que ele já saiu. Não, tô aqui, Tá, tô aqui, tô aqui. tá. Ô, Bernardo, tu pode falar um pouquinho, bem rapidinho aí, desse trabalho que eu faço com vocês? Tu foi um atleta
está começou a treinar comigo, que tinha problemas de ansiedade, problema de medo de arremessar, de situações ali que tu joga no Paineiras ali, que pelo menos foi o que tu disse. Fala a verdade, pessoal. O que que o treinamento de neurociência te ajudou para diminuir a ansiedade, para dar mais confiança? Tu pode falar pro pessoal aí? Posso, posso. Primeiramente, boa noite aí todo mundo. Agradeço você dar voz aí para falar um pouquinho. Cara, o trabalho do Caissara comigo, eu sou um cara que eu jogo desde os meus 10, só que eu parei quando eu fiz uns 15. Aí eu jogava uma liga, assim, joguinhos assim, só que eu voltei com 18, do nada. Então eu tava muito frio, não sabia, eu tava sem ritmo, tava com vícios de quando eu era mais novo, então muito medo de jogar. Ele coloca, nos treinos dele, ele coloca umas situações pra mim, e pro meu irmão, que a gente treina junto todo dia, é, como ele falou, de colocar o espaguete no antebraço, que você não pode, tipo, o seu braço tem que ir reto totalmente, ele não pode dobrar, ele não vai, com o espaguete ele vai ficar reto, então não tem como você ficar dobrando. É, coloca muito em situação de um contra um, tipo, sem bater bola, arremessar de três, tipo, 3 passos longe da linha dos três. E isso faz com que a gente fique desconfortável no treino. E chega na hora do jogo, a gente consegue. Eu tava no começo do ano não conseguindo fazer ponto, não conseguindo jogar direito. Agora eu tô conseguindo, eu já tenho espaço no time. Quando eu pego uma bola livre, eu não hesito, sempre arremesso, vou pra bandeja. Hoje no treino, eu sempre aviso, sempre falo como é que foi meu treino pro Caissara. E hoje no treino eu fui, tipo, eu destruí no treino porque eu utilizei muitas das técnicas que ele pede e não tive medo de ir pra cima. Eu tenho ciência do que eu tenho pra fazer e isso me ajuda. Mas assim como ele coloca nossos desconfortos no treino, ele faz com que a gente também fique confortável com situações como enterrar. A gente pega um step, eu não consigo enterrar normal, mas ele coloca um step para a gente conseguir ter a experiência de como é treinar, para a gente também ter tanto experiências boas como ruins. Entender, tipo, pô, esse treino aqui é para você sentir melhor para ter mais confiança. Aí vai tirando step, aí vai dancando normal. O trabalho com o Kai, eu treinava só com o Danilo Castro, à parte, e era um treino muito físico. É um treino muito físico, eu ainda treino com ele. É um treino muito físico e de mecânica. Com o Caissara, ele deu. É como se tivesse tido um upgrade, porque o treino do Danilo, que era muito correria, esse negócio passou a ser fácil, porque com o treino do Caissara a gente faz situações diversas e eu tenho muito a agradecer por ele, porque é um negócio que eu nem sabia que tinha e que existia essa neurociência, e isso tem me ajudado demais, tanto no basquete como na vida. Tenho mais paciência para fazer minhas decisões, essas coisas, relacionamentos. E o Caissara sempre brinca comigo falando que eu e meu irmão é mais novo que eu. E no meio do treino ele às vezes faz um exercício errado, um negocinho, eu ensino ele a fazer, eu ajudo ele de um jeito mais calmo. Ele fala que, puta, você vai ser um bom técnico se você continuar fazendo o que você faz. Você tem uma visão boa para isso, você é focado. E é um negócio que, assim como ele trabalha em mim, eu tenho que trabalhar no meu irmão, que eu tô sempre com o meu irmão. Que ele tem 16 anos, é muito molecão, não quer saber de nada. E eu digo que, tipo, para quem quer conhecer o trabalho do Caissara e treinar com ele ou mostrar, tem que ter disciplina. A única coisa que ele sempre pediu desde o primeiro treino é disciplina, porque na hora do treino você pode errar, mas também você tem que estar focado. Faz 100% nos seus 40 minutos, 50 minutos, 1 hora que você estiver treinando comigo, eu quero o seu 100%. E isso ajuda, porque chega num treino de time, que eu jogo no time, o treino é meia hora de aquecimento e é jogo. Você nem liga, cara. Você tá lá, você já tá intenso o treino inteiro, o treino do Caissara. Então, só tenho a agradecer. É um treino O muito Be- bom e ele é fera. Pode falar, desculpa. É isso. Valeu, O rapaziada. Bernardo, o Ah, pessoal mandou, mas eu não sei se tu pode, tu tá só uma foto tua, abre a câmera aí pro pessoal te ver ali. tô aqui, beleza? Aí, esse é o Bernardo, Bira. Agora sim, a gente pode botar o crédito lá, pô, né? Bernardo, né? Bernardo, Isso. parabéns, cara, e seja bem-vindo. Maravilha. Gostei muito da Cara, resposta, foi bem clara, viu,
O Gostou, Alexandre, José? e até nesses instantes aqui, nesses poucos momentos aqui, já me fez assim ampliar aqui a questão do entendimento da sua resposta, que apesar de ser quase que, mais especificamente aqui falando do basquetebol, mas já estou aqui ampliando as minhas ideias aqui para uma aula de educação física curricular, né? Trabalhando lá com as crianças, que você pode aplicar da mesma forma, ou Sim, de forma bem semelhante, né? Não específica, é aquilo que você falou muito na semana passada, de você dar a oportunidade de experimentar muitos movimentos de diferentes formas, diferentes intensidades, que é justamente para ir criando essas situações de compreensão, de facilidade, de dificuldade, de vitória, de derrota, como que você lida com uma situação, com outra situação, de diminuir conflitos entre de dizer, mostrar certas coisas, que daquilo ali você não vai tirar muita coisa, que pelo outro lado é melhor. Então, acho que já fez aqui ampliar aqui o leque aqui de ideias aqui, de como pode ser também uma aula de educação física curricular normal, que você pode aplicar esses conhecimentos aí da mesma forma, né? É isso, isso, é por isso, aí? É por aí? isso é por aí. Isso mostra, José Geraldo, que aquele negócio que as pessoas falam assim, ah, ô, Caissara, a realidade nossa é essa. Eu não estou dizendo que é ruim, só estou explanando. Ah, não temos quadra, não temos bola, mas a ciência está aí, cara. A ciência, tu pode utilizar ela com uma folha de papel. Tu vai tirar o cara da zona de conforto ali, ele vai ficar bravo, ele vai ficar tenso, ele vai ficar confiante. Esse é o trabalho da neurociência, entendeu? Então, o que que eu quero? Quem sou eu para querer, né? Que nossos treinadores estudem mais e troquem informação, que ninguém tenha a porção mágica, né? Mas que a gente converse mais. E tipo assim, pô, o que que o Zé Geraldo tem de legal, de bom que ele dá lá? Puta, eu vou pegar isso aqui para mim. Ah, o que o Caissara, o que que o Márcio, o que que o Bira. Eu acho que falta isso. Então, muitas vezes, ah, a realidade é essa. E já que eu respeito. Ah, antigamente eu fazia isso. A ferramenta que foi utilizada há 20, 30, 40 anos atrás nos ajudou muito e nos Uhum. contribuiu muito onde está onde estamos hoje. Mas a ciência vai ajudar mais ainda, então a gente não tem que ser reticência a isso. Não sei se tu concorda. Zé. Não, eu concordo, é meu ponto de vista também, até porque, como eu disse já em outros momentos, nós conversamos anteriormente, muitas das coisas que você hoje nos explica aqui enquanto ciência, de acordo com a ciência, com tudo que você estudou, que você aprendeu e que é provado lá cientificamente, nós fazíamos empiricamente, a gente só fazia. Não sabia o que estava fazendo, mas fazia. Então, nossas habilidades, quem teve a oportunidade de fazer tudo isso aí que você sugere, de uma forma simplesmente alegre, só fazia, sem saber o que estava fazendo, são essas pessoas que têm alguma condição, uma condição melhor de fazer outras coisas hoje que aquelas crianças, eu vou colocar essa ideia dos mais novos, de que eles não têm essa habilidade hoje, não têm como fazer, porque não tiveram a experiência, mesmo não sabendo o que é, de ter feito. Uns fizeram, outros não fizeram. Então você vê que uns, para algumas coisas, são mais habilidosos, outros menos habilidosos, e são ali, às vezes, da mesma idade, ou parecidos, alguma coisa, mas um experimentou uma coisa, o outro não experimentou. E repito, embora não soubesse o que não tinha essa explicação científica, talvez nem existisse, né? A neurociência talvez nem existisse, né? Por isso aqui eu acho que concordo com você quando você diz assim, olha, pega tudo aquilo, ainda coloca o conhecimento científico, eu acho que só ajuda. Esse é meu ponto. Acho que já falei bastante. Dá oportunidade para os outros aí. Obrigado. Maravilha, Zé, maravilha, muito bom. Vamos lá, pessoal. Olha, lembrando que são 22h47, nosso convidado vai até 23 horas, tá? Para depois a gente entrar na resenha. Vamos lá, quem quiser fazer pergunta, é só abrir o microfone, desculpa. Ô, Bira, claro, mas todos podem fazer pergunta. Eu vou aproveitar por causa do trabalho que eu fiz hoje. Não que eu estou falando, ah, o Caissara faz isso e é bom, ruim, não é isso, não. Já que vão aproveitar que o Márcio está aí, nós tivemos um comparativo do treino que eu faço hoje, e eu aplico neurociência, e na época eu não sabia neurociência, eu aplicava, ele foi meu atleta há 20 anos atrás.
Como é o Caiçara de hoje e o Caiçara de 20 anos atrás, ô Márcio? Caissara, eu achei até escutando, achei interessante algumas coisas assim, ó, que mesmo sem tu ter o conhecimento de estudo que tu tem hoje, né, que a gente conversa muito sobre isso, tem muitas coisas que tu já aplicava conosco naquela época lá em 1995, né? Eu costumo dizer há 20 quilos atrás, né? É, era outro. Mas aonde eu tive alguns treinadores muito bons lá de base, a minha fundamentação, a parte de fundamento foi bem trabalhado, essa parte aí. Mas com a tua chegada lá no Corinthians, foi até o que o José Geraldo falou ali. A gente entender o porquê que a gente fazia o movimento. Isso foi de uma importância assim incrível. Tanto que hoje, né, a gente jogando o Master, a gente traz aquela bagagem dela hoje. Hoje eu não sou um atleta, vamos dizer, com valências físicas tão boas, né, Caissara? Mas eu consigo ler o jogo, entender o que está acontecendo e mesmo sem ter tanta força física, eu consigo contribuir com a equipe raciocinando, né? E isso realmente, assim, ó, eu acompanho hoje o Basquete Caxias, eu trabalho na Prefeitura de Farroupilha, a gente tem um projeto lá de vários esportes, a gente tem 600 crianças semanais lá, e infelizmente eu vejo, noto, né, que os nossos treinadores que estão vindo não conseguem ainda passar essa parte. Eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco mais essa parte da neurociência, entender o jogo, não só o jogo de basquete, todo o jogo do esporte como um todo, né? Já começa lá na educação física, né, que é a base de tudo. Eu sempre digo, toda criança passa pela escola. Então, se lá na escola aquele professor tiver aquele olhar e conseguir trabalhar algumas vivências e algumas valências com essa gurizada, eles já vão conseguir sair um pouquinho mais pronto. Então, essa contribuição acho que eu tinha que dar, que realmente, Caissara, mesmo sem tu ter o estudo naquela época, tu já conseguia passar para a gente, para os atletas, essa parte aí de entender, né? Que são características. Cada atleta tem a sua, né? Então, tem uns que têm já genética muito forte física, outros acabam pensando um pouquinho mais no jogo, e no jogo a gente usa é um jogo coletivo, né? Todos são importantes. Então, acho que essa seria a minha colocação. Te agradeço, né, cara? Desde sempre. Tô em atividade ainda por causa tua aí. Não, obrigado. Maravilha. Obrigado, Márcio. Vamos marcar para fazer não só uma apresentação aqui no Hoop Talk, né, Vando? Como também fazer a gravação para o meu programa do trabalho que vocês estão fazendo aí em Caxias. Tá? Eu conheço toda a galera que está aí no basquete e quero conhecê-los melhor, vocês que estão lidando com. Quando eu era subsecretário de esportes aqui no Rio de Janeiro, tinha um projeto que a gente chamava de Felicidade. Felicidade é a idade que eu estou, 70, mas eu estou vendo que não é tão feliz assim, não. Dói tudo. Mas tudo bem, vamos lá. Claro que eu agradeço a Deus todo dia por mais um dia. Vamos lá, galera. Faltam 7 minutos, né? 8 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu estou aí. Quiser perguntar alguma coisa para o Alexandre. Posso perguntar? Vamos lá, Pode. Bressan. Pô, Tudo meu amigo bom? Bressan aí, ó. Nem te respondi direito lá que está na correria, mas depois eu vejo lá. Deixa eu perguntar uma coisa minha que eu falo muito para os meus atletas e eu acho que isso não só no basquete, mas na nossa vida. Independente da mecânica, logicamente que a mecânica ajuda a forma do arremesso ou a forma do bloqueio, a forma do passe, né? A mecânica é importante na questão da energia, da soma de forças, de alavancas e tudo mais. No caso do arremesso, não é tão importante ou mais importante você, independente da forma que você arremesse, você arremessar sempre da mesma forma, porque aí você começa a lapidar o seu arremesso. Lógico, não estou dizendo que tacar de qualquer forma, mas de uma forma coerente ou concisa que sempre aconteça da mesma forma. Porque daí você pode pegar um arremesso como o do Curry, que sai de baixo na alavanca,
ou um arremesso do Larry Bird, ou do Dirk Nowitzki, ou do Oscar, que sai direto de cima, e desde que ele se especialize naquilo, né, a partir de a mesma execução sempre, isso vai determinar uma qualidade na execução, né, no acerto ou na possibilidade da bola cair, né? O que você pensa com essa fala minha? O que você pensa ou nesse sentido? É, é correto, tá, o que tu pensa, tá? Só que a gente tem um sentido ambíguo aí que a gente tem que ver, tu como treinador, tu vai vivenciar isso dia a dia. O basquete hoje ele é muito dinâmico e os espaços estão pequenos por causa que os caras são muito grandes, envergadura, e assim sucessivamente. O fato de você criar um nicho, um habitat, que nem tu falou, para arremessar sempre do mesmo jeito, da mesma mecânica, se a gente falar isso num âmbito que eu esteja livre, ou então numa situação boa para fazer esse arremesso, beleza, a gente tem que ter essa dinâmica de trabalho, está totalmente correto. Mas quando acontecer situações adversas e o nicho e o habitat não for favorável para eu praticar esse arremesso, eu tenho que ter recursos. E hoje o basquete pede muito recurso, entendeu? Arremesso de trocada de mão, arremesso de dois tempos, jump stop. Então Alexandre, eu sou a favor que o atleta tenha o seu carro-chefe, tá? De uma mecânica sempre igual, tá? Mas Exatamente. que ele tenha recursos para quando acontecer situações adversas. Não sei se tu concorda. Eu concordo, mas em geral eu penso que na hora que você se encontra numa situação adversa, a menos de um relógio tendo que estar estourando e você se forçar a arremessar, né, daí aí sim, mas obviamente que você tem que trabalhar isso de várias formas, mas o carro-chefe vai ser sempre o carro-chefe, né? Por exemplo, no arremesso do Alex, eu não sei, mas eu tenho por mim que ele aprendeu a arremessar daquela forma porque ao invés de você subir com a bola de baixo para cima, onde você pode ser questionado, contestado, ele sobe de lado com essa bola aqui. Então, geralmente o cara não contesta, né, marcando você de lado, ele marca, né, no seu tronco, né? Então ele consegue tirar do defensor e já tá com a bola lá em cima para fazer um arremesso, né? No caso dele, ele automatizou isso para ter uma vantagem de poder sair de lado e não de frente, e mesmo sendo um arremesso extremamente estranho, mas tem uma eficiência, né? Ele tem uma eficiência. Tu já deve ter escutado na tua história de treinador, dia a dia. Melhor arremesso é aquele que cai. Já viu falar isso? Sim. Então, o que que acontece? Eu não sei o caso do Alex, tá? Ou ele pode ter aprendido essa mecânica empiricamente por experiências vividas em treinamento, e aí o técnico ou tentou melhorar, mas viu que ele tinha efetividade e deixou, ou foi de uma forma cognitiva, que nem tu falou. Ah, essa mecânica dele favorece o atleta não inibir o movimento, de dar o toco. Pode ter sido tanto cognitivo ou não, entendeu? Pode ser por experiência ele aplicado dia a dia e a bola caiu. Pô, eu vou ter confiança, minha bola está caindo, por que que eu não vou continuar fazendo o meu movimento? Eu vou continuar. Ou foi de uma forma cognitiva, que nem tu falou. Ah, dessa maneira fica difícil do cara interromper o meu movimento. Eu tenho treinado até, às Trancou, vezes, Bressan? o pessoal que... Tá ouvindo? Oi? Então, eu tenho o arremesso do Dirk Nowitzki, que eu ensino para alguns garotos que é de brincadeira, que o Dirk arremessava Tu direto de voltou. cima, né? Tava trancado. Ah, tá. Trancou de. Não, trancou. Não sei se é o meu ou se é o dele que está travando. Não, o seu tá bom, Bruno, Bressan. O seu tá tranquilo. Será que é eu que tô, tá trancando? Não, os dois estão, Oi, para mim, estão me os dois ouvindo? estão bem. Estou vendo? Não, só ia Não comentar que tá. o arremesso que Ah. eu falo brincando do arremesso do Dirk Nowitzki, que ele arremessa direto de cima. E quando você está com a bola em cima, com as duas mãos nela, o defensor não pensa que você vai fazer um arremesso. E é uma extrema de uma vantagem você arremessar direto, já parado, porque ele pode estar contestando na sua cara, que não tem problema, porque você consegue executar de frente. E é tudo uma questão de prática, né? Só que num primeiro momento, se você vir alguém arremessando, você vai falar, pô, esse cara Ah, tá tá errado. doido. Não concordo, tu tem Deixa toda a razão. deixa eu só E aí? entrar,
faltam 2 minutinhos só para comentar duas coisas. Primeiro, você falou, Alexandre, Alexandre, dos recursos e tal. Quando é que a garotada vai ter recurso lá na frente? Isso é lá embaixo, lá atrás, nos primeiros momentos. O técnico der manejo de bola, controle do corpo e jogar pensando. Eu acredito muito nesses 3 pilares que baseiam a boa, que balizam, né? Desculpe, a boa iniciação ao Boa basquetebol. dinâmica do jogo. A iniciação ao basquetebol, para que ele possa ter esse recurso que você falou lá na frente. Manejo de bola, controle do corpo e entender desde os primeiros dias o que ele está fazendo dentro da quadra, o que é o jogo. Eu só queria compartilhar aqui com vocês, já que vocês falaram do Alex, eu tenho esse slide aqui que eu mostro sempre para os meus alunos numa aula de arremesso. O arremesso do Alex ele é muito esquisito, realmente é muito esquisito. Mas ele tem um follow-through, ou seja, o final do arremesso dele. Olha Muito aqui, bom. olha o final do arremesso do Alex. Tá dando, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Aham, Olha lá, olha o final do arremesso dele. perfeito. Por isso que a bola cai. É. Olha lá. Essa foto é sensacional. Essa foto mostra bem, porque o Vando sabe disso, né? O que os americanos chamam, usam essa expressão aqui, quando estão ensinando arremesso, que é muito conhecida, né? Eu uma vez falei para o Larry Taylor, né? Larry Taylor, né? Falei para ele olhar o bife, se ele estava treinando o bife aqui. Essas 4 iniciais aqui, balance, elbow, eyes e follow through, né? Isso tudo faz parte aqui de uma aula de arremesso que eu dou para os alunos e tal, enfim. E que no final eu mostro esse. Aí vem sempre essa pergunta, né? Todo mundo pergunta isso, do arremesso do Alex, né? E eu mostro esse finalzinho do arremesso do Alex, né? A grande dificuldade é justamente essa, Bira. É você fazer a alavanca puxando de lado, né? Um arremesso que você puxa a bola da esquerda para a direita, e daí você estabilizar para sair nesse arremesso final bonito, né? Certo? Tem Bom, algum, pessoal, Bira, tem alguma possibilidade nesse instante aqui, se for possível, procurar algum videozinho que tenha aí o arremesso completo em vez de mostrar só esse finalzinho? De buscar. agora, Tem como buscar isso aí de algum jeito agora para a gente fazer uma comparação? cara, eu não sei se esse vídeo aí que eu mandei do Larry Bird para vocês, agora é Larry Bird mesmo, do Larry Bird para vocês, com o técnico, né? O Red Auerbach. Porra, quando chega na hora de arremesso, eles falam tudo, cara, inclusive até a questão do. Ele vai bater 2 lances livres. Aí ele tinha sempre esse hábito. E depois eu peguei alguns jogos dele para ver, né? E ele fazia isso nos jogos, né? Ele batia o primeiro lance livre e saía da posição. Ele dava uns 2 passos atrás. Tá vendo? 3 Criar passos situações atrás. adversas. Aí o técnico perguntou para ele: por que você foi? Peraí, por que você fez isso? Bateu o primeiro lance livre e recuou, saiu da posição. Aí ele falava que se eu ficar ali, eu me sinto muito pressionado pela torcida, pelo adversário, pelos companheiros, inclusive por você. Aí os dois dão uma risadinha, tá? E ele falava que ele sempre preferia fazer o seguinte: sair dali, aí quando recebesse a bola do árbitro, começar todo o processo que ele batia o lance livre, né? Bater a bola algumas vezes e tal, concentrar no aro, fazer o follow-through, blá, blá, blá. Muito bom, Zé. Você conhece esse vídeo, Zé, do Larry Bird? Muito bom, muito bom. Sim, eu lembro dele, eu lembro, eu vi sim. É legal, ele aborda várias coisas, ele fala sobre pick and roll, né? As opções de pick and roll, ele fala sobre rebote, sobre bloqueio de rebote, ele fala basicamente Inclusive, sobre isso, enfim. tem ali, ele também fala, né? Como o Tim Duncan falamos ainda agora, questão do arremesso de tabela, do backspin para bater na tabela e cair também. Sim, Eu sim. vi, eu Eu lembro mandei, disso. eu mandei lá no grupo um vídeo lá do arremesso do Alex. Galera, eu vou. Maravilha, Bressan. Eu vou só finalizar aqui com o Alexandre.
claro, registrar a entrada do nosso querido José Medalha, nosso amigo, né? Seja bem-vindo, Medalha, mais uma noite aí. E vou só agradecer ao Alexandre aqui para ele poder finalizar, o Vando também finalizar a nossa gravação. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Parabéns aí pela tua exposição. Olha, Desculpe, desculpe estar chegando agora, tive um compromisso na universidade agora à noite, mas já falei com o Alexandre hoje, a palestra está gravada, né, Alexandre? Então eu vou dar uma olhada depois. Mas Você fez, eu vou você fazer, fez comentário você fez eu vou fazer comentário esse do mentor comentário. do jump shot? Sabia dessa, Wanda? Medalha, eu vou fazer o seguinte, Medalha. Eu estava aqui um F, eu vou transformar em P. Ok. Vai, Luciano, Coach Vando, contigo. Não, parabéns aí, Alexandre, valeu, obrigado pela mais uma, foi bem legal aí e tal, e realmente ficou, né, esse negócio que hoje em dia ninguém usa mais tabelinha, né? Então fica essa dúvida aí, né, para os professores de hoje em dia começar a ensinar aos alunos aí, né, como usar tabelinha. Mas bem legal mesmo, parabéns e até a próxima, cara. valeu, obrigado. Não, o Medalha tinha falado comigo antes, do mentor, eu acho que é do Jump Stop, John Cooper, é isso, Medalha? Sim, John Cooper, ele era É. professor de biomecânica da Indiana University. E naquela época, o pessoal dizia que foi ele que inventou o jump shot, que é ele que criou, porque ele jogava basquete, ele começou a fazer o arremesso com salto, e aí, não sei se essa história é verdadeira, mas pelo menos nos livros que que ele escreveu alguns em biomecânica, ele citava isso sempre. Eu acho que eu não me lembro se é o Menon ou se é o Vlamir que falava isso, o Paulista, um dos campeões mundiais que tiveram o privilégio de ter o Canela como técnico, né? Eles falavam que o Canela falava assim, faz aquele, se eu não me engano é isso, faz aquele arremesso, dá o pulinho. Era o pulinho, era o jump, que naquela época estava começando a usar muito jump, né? Mas é isso aí, Caissara, parabéns, muito obrigado aí pela palestra, tá?